continuamos, presidente. Tanto no caso da esposa de Macron quanto del hijo de Alberto Fernández, Bolsonaro hizo una comparación elogiosa de su propia mujer y sus propios filhos. A candidatura de Flavio Bolsonaro representa una cultura nepotista de Bolsonaro y hubiera sido mejor o gobernador de São Paulo, Tarcísio, como candidato para su espacio? Olha, eu tenho por norma na minha vida não criticar os presidentes que me sucederam, nem os presidentes que me antecederam. De maneira que eu sou um homem que sou muito tranquilo nos meus julgamentos. Eu não quero fazer julgamento contra as atitudes de candidatos do nosso país, justamente nessa hora que eles estão disputando eleições e que essas minhas opiniões seriam interpretadas como opiniões partidárias. De maneira que eu peço a você que me desculpe não opinar sobre esse assunto. Desculpado. Está vendo o senhor Jorge Montevecchia? Está disculpado, presidente. Disculpado. Donald Trump nos Estados Unidos também recorre às qualificações, descalificações personais, insultos. O que o senhor pensa dessa forma de comunicar do presidente norte-americano? É outro presidente que está fora dos trilhos. Ele não tem noção do que é o presidente, principalmente dos Estados Unidos, que foi o país de onde saíram as ideias fundamentais da democracia no mundo, de onde os estadistas dos Estados Unidos, os pais fundadores, sempre tiveram por preocupação a difusão de princípios democráticos, de princípios de direitos humanos, de direitos que eles seguiram e que difundiram no mundo inteiro. Este homem não sabe o que é isso, nem que é a tradição americana, nem o que os americanos significaram para o mundo. E, portanto, não pode jamais ser comparado. Ele, de certo modo, desencadeou esse tipo de comportamento que os outros presidentes estão tendo, saindo com insultos pessoais, saindo com julgamentos inaceitáveis e, ao mesmo tempo, com o presidente Trump jogando o mundo em vários conflitos e alimentando esses conflitos, quando, na realidade, ele dizia que vinha fazer a paz, mas o que ele está fazendo é a guerra. En su artículo, el señor también cita frases de Sáenz Peña: todo nos une, nada nos separa. Explicó que todo se puede mudar, excepto a geografía, fonte de unión entre los territorios de Argentina y de Brasil. También compartilhamos o espacio americano con los Estados Unidos. O que el señor pensa da doctrina Monroe y su reubatización como doctrina Donroe por Trump y las áreas de influencia? Olha, a doutrina Monroe foi feita para evitar a invasão do território americano por potências estrangeiras e não jamais para servir uma potência contra os seus países que são do mesmo continente americano. Assim, o nosso, nem pode ser nosso, o senhor presidente dos Estados Unidos não conhece a história americana. E eu, de certo modo, posso falar num episódio da doutrina Monroe. Eu estava nos Estados Unidos em companhia do presidente Figueiredo do Brasil quando foi deflagrado o conflito das Malvinas. E eu tinha uma audiência com o senador do Alasca. Quer dizer, esse senador do Alasca, eu fui para a sua audiência. Quando cheguei lá no Congresso, ele estava meio atrasado. E eu pensei que, como eles eram um homem de horário, eu também sou um homem de horário, eu pensei em retirar-me. Quando ele chegou, ele me deu como desculpa, me pedindo muitas dessas desculpas, o fato de ter amanhecido com o presidente dos Estados Unidos, que naquela época era o presidente Reagan. Então, ele me disse que... Então, perguntei a ele o que eles estavam tratando tanto ele. Ele disse que era o presidente Reagan, queria consultar os senadores e os congressistas sobre a política dos americanos em relação à Argentina com a Guerra das Malvinas. E disse que os congressistas tinham expressado a ele que havia a doutrina Monroe, que eles não podiam admitir que qualquer potência estrangeira ela utilizasse o solo
americano e agredindo o solo americano. Então ele me disse que a decisão que tinham tomado os Estados Unidos era que eles jamais permitiriam que a Inglaterra bombardeasse a Argentina. Quer dizer, jamais admitiriam que o solo das Américas, por causa da doutrina a doutrina Monroe fosse violada. E essa conversa eu tomei a liberdade de comunicar ao ministro das Relações Exteriores do Brasil qual teria sido a posição que os Estados Unidos adotariam, como eles adotaram numa posição de partidária, de certo modo apoiando a Inglaterra naquela coisa que foi a invasão das Malvinas. Eu quero recordar que no Congresso da Argentina eu tive a oportunidade de dizer, como última frase do discurso que aí proferi, que foi a seguinte, quer dizer, as Malvinas são argentinas. Então eu, naquele tempo, expressei essa manifestação do Brasil, do presidente do Brasil no Congresso argentino. Era uma solidariedade absoluta que a gente tem até hoje. Presidente, você contou que o senhor torció pela seleção argentina de futebol neste Mundial após a Copa do Mundo. Mas nas redes sociais, algunos influencers criticaron aspectos idiosincráticos da Argentina. O afecto de algunos brasileiros pela Argentina diminuiu nos últimos anos? Não, essas coisas que acontecem como a agressão do presidente de Argentina ao Brasil, de certo modo, atinge algumas camadas não tão esclarecidas sobre as relações Brasil e Argentina e o que representam essas relações, o que representa o Mercosul. Portanto, eu não considero que seja assim. Eu torci por Argentina e não só eu, como também meus filhos, minha mulher, meus netos e bisnetos também. Eles torceram por Argentina quando eu esclareci a todos que Alfonsín comigo tínhamos feito uma coisa formidável, que era ser o continente da América do Sul, é o único continente do mundo que não tem armas nucleares. E, ao mesmo tempo, o Mercosul, da integração, da unidade latino-americana, da unidade do Cone Sul. Então, do Cone Sul. Portanto, eu acho que nós devemos estar juntos. Quer dizer, não podemos separar Pelé de Milei. De Milei não, de Messi. De Messi nem de Maradona. De Milei nunca. E, presidente, o fato de Milei estar perto de Trump e o fato de Trump ter uma atitude anti-latino-americana, o senhor acha que pode ter que ver também com essa pérdida de carinho de alguns brasileiros sobre a Argentina? Sim, todos somos um país de liberdade absoluta. Não podíamos dizer que em 200 milhões de habitantes não tenhamos 1%, médio por cento de pessoas que tenham uma opinião diferente. Mas não significa o Brasil. É o país brasileiro, porque nós brasileiros queremos bem a Argentina. E eu sou um homem que, como presidente, foi o presidente do Brasil que mais amor teve pela Argentina. Muitas vezes visitei a Argentina. Fui amigo de Alfonsín, amigo durante a presidência, amigo depois da presidência, e que nos encontramos também muitas vezes, e que ele foi muitas vezes ao Brasil encontrar-se comigo. E sempre discutíamos as relações entre nossos dois países. E assim, eu quero que continue esse sentimento que eu tenho, e também muitos brasileiros, a maioria, quase a totalidade dos brasileiros tem em relação aos argentinos. Presidente, existe no povo brasileiro um orgulho nacional ferido pelas sanções econômicas de Trump contra o Brasil? Olha, são inaceitáveis também. Esse senhor Trump, ele é um homem que não tem a noção do que é o Brasil. O Brasil foi o país que, durante 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda, mandou contingentes de brasileiros para lutar na Europa, defendendo as ideias, ao lado das tropas americanas, defendendo as ideias que são as ideias democráticas.
que nós mantemos até hoje. E eu e o Afonso só fizemos o Mercosul, só fizemos o banimento das armas nucleares, porque, na realidade, transformamos os nossos países em democracia. O Alfonsín foi o primeiro presidente depois das ditaduras que ocorreram na Argentina. E nós fomos o primeiro presidente, eu fui o primeiro presidente do Brasil depois que acabou a ditadura brasileira, ou o regime dos militares. Presidente, ¿cómo era la relación con los Estados Unidos cuando el señor fue presidente entre 1975 y 1990, también el primer presidente democrático do Brasil? Ora, foram relações absolutamente tranquilas e absolutamente maduras, de respeito mútuo, embora tenhamos tido também, como o problema do aço, algumas sanções, porque faz parte da política externa americana sempre convidar você para uma discussão, mas eles levam uma arma na mão. Na hora que começa a discussão, a gente vê que eles estão armados, né? Então, sempre acontece uma pequena coisa, mas era coisa de relações diplomáticas que imediatamente seriam resolvidas e foram resolvidas. O senhor foi o primer presidente democrático após anos de ditadura no Brasil. E os militares do Brasil e Argentina se vían como inimigos e sua hipótese de conflito era sempre uma guerra contra o outro. O que diziam os militares brasileiros quando as escolas militares brasileiras e as escolas argentinas, na mesma direção, as hipóteses de guerra que eles tinham eram em relação ao Brasil e Argentina. E, naturalmente, nós acabamos com isso durante o fim das nossas hostilidades entre um país e o outro. Tanto que hoje, essas hipóteses de guerra em nossas escolas militares são absolutamente outras. Assim, tiramos as nossas tropas da fronteira com a Argentina. Hoje elas estão voltadas para a Amazônia porque o perigo não vem mais do Sul. Do Sul vem a amizade, do Sul vem uma união e do Norte o que pode vir são essas hostilidades do presidente americano e são as guerrilhas que ainda subsistem basicamente em alguns países do Norte que fazem fronteira com o Brasil. En 1970, antes da Guerra das Malvinas, que ocurrió 2 años después, após haber abortado una guerra con Chile debido a intervención del Papa Juan Pablo II, los militares argentinos estuvieron prestes a declarar una guerra a Brasil por Itaipú. De facto, no ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Itamaraty, fala-se generacionalmente de sus diplomatas como pre-Itaipú y post-Itaipú. ¿Cuál era a posición de Itamaraty en 1975 cuando el señor decidió aliarse a Argentina? Nós temos uma linha que demarca essas relações não só com a Argentina, como também em relação à América do Sul e alguns países, como os países da Cortina de Ferro, como os países socialistas. Os militares tinham uma restrição muito grande. Então, as nossas relações e a nossa posição diplomática, ela tinha um sentimento da ideologia daquele tempo. E isso nós acabamos quando começamos uma nova etapa. De maneira que essa etapa da história da América do Sul tem dois tempos. O tempo antes e depois das relações do Brasil e Argentina serem restabelecidas de uma forma como nós restabelecemos, criando o Mercosul e acabando com a corrida nuclear, e era, sem dúvida alguma, uma coisa que prejudicava muito as nossas divisões, prejudicava muito os nossos países e ameaçava as nossas populações. E que hoje acabaram. Quando se vê esse problema de armas nucleares lá no Oriente Médio, a gente vê na Ásia, com a Coreia do Norte, a gente vê também com Israel, nós ficamos sabendo que o nosso continente está fora disso, quer dizer, e nós devemos estar unidos para resistir a qualquer tentativa dos Estados Unidos de nos desenvolver nessa coisa terrível e inacreditável que é a posição que eles assumiram hoje em relação ao mundo e em relação à América do Sul, como aconteceu no caso da Venezuela. Embora nós reconheçamos que o caso da Venezuela tem um ditador que lá existia e também a ausência de democracia, o fim das eleições, como eles fraudaram as eleições. Então, isso tudo foi um caldo de cultura que deu nessa coisa que atualmente entristece todo o continente.
En su artículo el señor también menciona el desmantelamento nuclear de ambos países, el fato que hoy América Latina y América del Sur es el único subcontinente libre de amenaza nuclear. El señor convidó a Alfonsín para inaugurar la primera usina de enriquecimiento de uranio en Brasil, la usina secreta de Armar. Mas en aquella época Argentina ya tenía ventaja tecnológica en su desenvolvimiento nuclear. ¿Hubo allí un acto de grandeza de Alfonsín equivalente o acto de grandeza que el señor tende a apoyar a Argentina na disputa de Malvinas? Olha, sim, o ato de grandeza do Alfonsín e a visão que ele tinha de uma América do Sul unida, do Cone Sul unido, do Brasil e Argentina estabelecerem nova, é que a Argentina estava 10 anos na frente das pesquisas nucleares em relação ao Brasil. E nós, com grande esforço, lutávamos para atingir o enriquecimento do urânio. Quando aqui na Argentina os senhores já dominavam esse enriquecimento há muito tempo e as usinas nucleares já eram abastecidas com esse combustível que era dado e produzido aqui na Argentina. E nós conseguimos, no Brasil, desenvolver as nossas centrífugas de modo a que nós descobríssemos o enriquecimento do urânio, como aconteceu naquele tempo. E a melhor maneira que eu ia mostrar aos argentinos, ia mostrar ao povo brasileiro o rompimento dessas hostilidades e dessa política nuclear, seria, como eu fiz, convidar o presidente da Argentina para ir a Armar e inaugurar a usina brasileira de descoberta do enriquecimento do urânio. Isso é uma coisa extraordinária, que o mundo não compreende, que só o Brasil e a Argentina fizeram e que representam, sem dúvida alguma, um ato importantíssimo na história mundial. Ou seja, hoje assistimos a um cenário internacional que volta-se a falar sobre a proliferação nuclear, uma nova corrida armamentística entre as grandes potências. ¿Ese es el enseñamiento que Brasil e Argentina têm hoje para o mundo? Sim, é um ensinamento nosso, Brasil e Argentina, para o mundo. E nós devemos ter um grande orgulho dos nossos países de terem caminhado nesta direção, porque, na realidade, o que nós fizemos não se fez no mundo. E eu acredito que, enquanto existir uma arma nuclear no mundo, nós todos não poderemos dormir tranquilos. Mas nós aqui na América do Sul dormiremos mais tranquilos, porque não temos nenhuma. E quero voltar ao começo, presidente. Me gostaria que você falasse novamente das opiniões do presidente argentino sábado passado criticando a Lula. Gostaria de que você reafirmasse sua opinião sobre o que fez o presidente Milei lá. É lamentável, sujeito a uma condenação de todos nós, e que nós condenamos, mas devemos condenar com civilidade, sem ofensas pessoais e, ao mesmo tempo, um apelo para que não se perca jamais esse tipo de relações do Brasil, de amizade com a Argentina, fora de qualquer competição entre os dois países. Competência, como se diz em espanhol. Nós não podemos ter isso mais e devemos cada vez mais consolidar esse tipo de política. Senhor, eu peço desculpas porque eu estou com o meu horário esgotado e estão me levando para comparecer à posse do presidente do Tribunal Eleitoral do Maranhão, que terá a presença também do ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, que veio representar o Supremo Tribunal Federal, e essa solenidade começará às 4 horas da tarde. E eu peço-lhe desculpas, abrindo na minha agenda esse espaço atabalhoado assim, porque em consideração a você, em consideração à Argentina e à imprensa argentina. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.